Então, numa sexta-feira de manhã, estava me arrumando para ir trabalhar, o colega liga, ó, mataram o Belarmino. Quando ele chegou no local de encontro, passou um carro e efetuou vários disparos ali contra ele. O assassino, né? Ele entrou, foi até a cozinha da casa dela e atirou nela. Tomou 7 tiros. Né? E a criança no banco de trás. O que a gente sempre falava, né? Desde 2006, né? Vai acontecer em algum momento. Vai acontecer. Mas a gente nunca, de fato, está preparado para aquilo ali. E os 3 casos, fato, né? Que foram ordens do PCC. Mas eu queria, voltar ali para aquele período 2016, 2017, foi quando eu estava chegando na carreira. Naquele momento no meu curso de formação, a gente não tinha uma população de faccionados do PCC no sistema. Então eu tenho para mim que foi esse ano aí que começou que foi basicamente a entrada do PCC no sistema federal. As imagens mostram a operação montada para a transferência dos chefes da facção criminosa. Os presos passam por uma fileira de agentes fortemente armados. Este é o número 1 do PCC, Marcos Camacho, o Marcola. Que historicamente o governo de São Paulo não demandava isso para o governo federal, né? Independente das questões políticas, ela era PSDB, o governo federal era PT. Talvez tenha alguma relação, não precisa entrar nesse detalhe, eu só estou contextualizando para quem está nos ouvindo. Mas, quando muda e entra o governo Temer, teve ali uma transferência de preso do PCC para cá. Em 2006, a facção criminosa aterrorizou o estado de São Paulo com uma série de ataques, depois que Marcola foi transferido de presídio. De 12 a 21 de maio daquele ano, 564 pessoas morreram. Fala sobre isso, a entrada do PCC no sistema penitenciário federal e o que mudou, como é que foi lidar com isso, um novo perfil de preso dentro do sistema. Para mim, não tem dúvida alguma de que foi um novo momento do sistema penitenciário federal, a chegada de lideranças do PCC no SPF, né? A primeira liderança foi incluída no SPF em 2014, né? Em 2016 tivemos aí o homicídio do meu amigo Belarmino, né? Lá em Cascavel. Ele estava lá de missão, foi lá passar uma semana de missão, ele era lotado aqui em Brasília. Foi lá de missão e, infelizmente, um dia antes de voltar para cá, foi assassinado, né? Foi uma situação bem difícil para a gente lá na unidade, porque a gente sempre falava, né, desde 2006, né, vai acontecer em algum momento, vai acontecer, mas a gente nunca, de fato, está preparado para aquilo ali. E ainda mais quando é uma pessoa que a gente tinha um contato próximo, né? Como eu disse no início, né, em abril já teve o caso do Henry, lá em Mossoró, e no mês seguinte a Melissa também em Cascavel. E os 3 casos, fato, né, que foram ordens do PCC. Uma operação da Polícia Federal contra o crime organizado cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em 3 estados. A quadrilha é suspeita de matar 2 agentes penitenciários que trabalhavam em presídios de segurança máxima. De acordo com a investigação, a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios assassinou 2 agentes penitenciários federais em menos de um ano. Alex Belarmino Almeida Silva, em setembro de 2016, na cidade de Cascavel, no Paraná, e Henry Charles Gama Filho, em abril deste ano, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Polícia Federal descobriu que as facções escolhiam as vítimas pela vulnerabilidade, com base em informações sobre o dia a dia delas, coletadas do lado de fora da cadeia. Segundo os investigadores, o plano era matar 2 agentes públicos em cada unidade prisional. Então você está certo, a chegada do PCC no SPF trouxe um novo desafio para a gente. Tu citou o primeiro caso que foi o do Belarmino. Ele foi meu instrutor no curso de formação, estava lá também, chocou muita gente. Eu não tinha relação pessoal, não conhecia, mas pelo fato de ser um colega, a gente sente como se fosse
na gente. São 3 acusados pela morte do Alex Bellarmino, agente federal, que estava aqui em Cascavel, inclusive, para ministrar um curso na Penitenciária Federal de Catanduvas em 2016. Ele que era de Brasília, estava então aqui na cidade e, como você bem lembrou, foi vítima de uma emboscada. Assim como a polícia confirmou, foram pelo menos 23 tiros nessa emboscada que vitimaram então Alex Bellarmino, de 36 anos de idade. O que houve ali, cara? Você estava lá em Catanduvas, né? Vocês moravam em Cascavel. Como é que foi isso aí? O que o PCC armou e por que foi o Bellarmino? Como é que era esse alvo? Fala mais aí em detalhe, se você sentir a vontade para isso. Não posso falar assim. Bom, existia o salve, né, que são aquelas ordens que saem de dentro da penitenciária, né? Relembrando que naquela época, né, nós não tínhamos o controle de todas as comunicações dos presos com o mundo exterior. Existia o salve e isso a gente ficou sabendo depois, né, das investigações. Eles agiram da seguinte forma: eles foram buscar placas de carro na saída da unidade, né, e jogavam aquela placa no Google ali, né, enfim, em bancos de dados, para procurar endereços, né, e foram plotando alguns colegas. Conseguiram identificar o endereço de um colega nosso e armaram a situação toda para um ataque que aconteceria em tal data. Esse colega nosso, ele veio de missão para Brasília. Então, no dia que ele deveria passar por aquele local, que já estava plotado, né, para ir para o plantão dele, ele não passou. E os caras ficaram, o que aconteceu? Os caras tiveram a cara de pau de ir na casa dele, perguntar por ele. Cadê fulano? Eu sou colega dele, não sei de onde. Aí a esposa falou, ele está viajando, não sei o que lá. O Bellarmino tinha ido para Cascavel, para PFCAT, porque a gente estava trabalhando na nossa doutrina de intervenção. E ele era um cara muito capacitado, né, instrutor de armamento de tiro, formado pelo DIPOI em intervenção, curso avançado, tudo. E ele foi lá para nos ajudar nesse trabalho. Quando ele foi para lá, ele ficou hospedado na casa de uma colega que estava morando aqui em Brasília. E calhou dessa casa ser a casa vizinha de muro com a casa que os vagabundos tinham alugado para fazer esse crime lá com aquele outro colega. Então eles alugaram uma casa para poder ser a base o plano, deles. A base deles. E do lado da casa de uma colega, né, que estava em Brasília, ficou sabendo que o Bellarmino ia para lá e ofereceu a casa, até para movimentar a casa ali, né? Fica lá em casa. Aí o Bellarmino foi para a casa dela. Aí os caras viram ele chegando, né, provavelmente com uniforme, né? E falaram, é aqui. Então, uma sexta-feira de manhã, estava me arrumando para ir trabalhar, o colega liga, mataram o Bellarmino. Aí eu, como assim? Onde é que é isso aí? Tá aqui. Fui para lá, cheguei lá 20 minutos depois. E quando eu cheguei já ficou muito claro que foi uma execução, porque eu fiquei pensando no caminho enquanto eu ia, o que será que aconteceu, né? E quando chegou lá, né, estava claro que era uma execução, né? Tinha um quebra-mola, ele reduziu para passar pelo quebra-mola, emparelhou um carro do lado de uma rajada de Glock 9mm, né? E estava lá o amigo morto na viatura. E nesse caso não tinha nenhum alerta de inteligência, né? Não tinha. Não tinha, até por isso que eu te falei, né? A gente não tinha um monitoramento completo, não das interações dos presos com o mundo exterior, né? Então, passou. Esse salvo passou. Aí, né, claro, né, investigação na Polícia Federal, todos foram presos, né? Então esse caso já teve julgamento também. Essa semana agora teve o júri do caso da milícia, né? Que foi o Soriano. Tem um pouco mais de uma semana, né? E nesse caso, o que ficou comprovado nas investigações? Nesse caso, a PF junto com vocês ali com as informações. O caso da Melissa foi idêntico. Eu digo o caso do Bellarmino mesmo. O que ficou comprovado na investigação? Que foi o PCC mesmo? Que foi o PCC. Amando. O caso do Bellarmino, assim como o caso da Melissa, o júri foi desmembrado. Então já tivemos a condenação de alguns, mas não tivemos ainda o julgamento do mandante. Tá? Vai acontecer em outubro. Tá bom? O caso da Melissa, não. Já tivemos aí, foi desmembrado também, mas já tivemos tanto a condenação dos executores quanto do mandante. Sim. Eu não sei se eu poderia falar isso, acho que posso, né? Acompanhando o júri, uma parte do júri, né, do Soriano, dá para ver, né? Isso foi de como é que fala? Videoconferência. E aí, me impactou, né? Eu tava no plantão nesse dia, me impactou o detalhe, cara. A estrutura
para poder fazer a execução? 2 meses antes, alugando casa, plotando tudo, o colega, conversas de WhatsApp, aluguel de carro. Aluguel de casa, de imóvel. De né? casa, de imóvel. Toda a logística, né? A chamada restrita do PCC, né? Eles têm a inteligência deles, né? Que é uma equipe que está lá só para fazer esse tipo de levantamento. Né? Então, quando eles fazem todo esse levantamento, aí vem outras pessoas para executar o crime. E nesse caso, o que eu tive a experiência ali de ver foi o da Melissa, né? Mas já no caso do Bellarmino foi no mesmo padrão. Tinha uma casa, inclusive, eu não sei até que ponto isso procede, mas esse colega que você citou que viajava, ele sempre ia pro plantão com mais de um colega. Exatamente. Porque... Fazia aquelas caronas, né? Isso. Cada plantão vai um colega no carro, né? E o alvo, eles sabiam disso, né? Sim. O alvo era esse carro... Com uns 4, 5 colegas ali. E poderia ter sido 4 de uma vez só. Uhum. Inclusive, em alguns relatos, o preso falando, não, esse aí foi o Cristo, né? Que liberou... Sim. Não teve um negócio desse? Como é que foi isso? Não, é exatamente isso aí, né? O preso comentando ali que... Pô, é foda falar isso, né? Acho que fica ruim pra falar isso. Desculpa. Pra quem tá em casa entender, o alvo era um agente e que poderia ter 4 dentro do carro. O alvo, e o assim, preso... plotaram um servidor, um colega, um policial, certo? Só que quando ele ia pro plantão, mais 3, 4 colegas iam com ele no carro. Né? Aí no outro plantão ia no carro de outro colega e assim por diante. Então o ataque ia ser nesse carro que teriam 4 colegas, 4, 5 colegas. Né? Que foi esse que viajou, que eu falei no início, né, para Brasília, e acabou que naquele dia, eles não passaram por aquele caminho, porque ele não estava em casa, né? E aí a ousadia do preso, né? Não só montar um plano para matar 4, ele depois ainda, de certa forma, dá uma ironizada. Sim. E eu entendo o teu respeito com a família, com os colegas. Né? A minha intenção, lógico, não é de respeitar, mas mostrar a ousadia dos caras. Sim. E isso tem que estar de alguma forma, claro, para o público, claro, para certamente estar num processo e o juiz, né, as pessoas envolvidas têm essa informação, para ver o nível de ousadia, né? Ah, foi bom, pô, foi um só, era para ter ido 4. Sim. Porra, né? Chocou um pouco mais no caso da Melissa. Uma mulher tinha um bebê de meses no carro. Psicóloga, ou seja, prestava assistência aos presos. Né? É a covardia, né? A covardia, a mesma situação. Foi o endereço que acharam, que encontraram. Né? Ela chegando em casa com o marido, quando os caras explotaram a casa dela, não sabiam que ela tinha um marido, porque o marido dela estava fazendo curso de formação na Polícia Civil do Paraná, lá em Curitiba. Então, ele chegou um dia antes do crime. Então, ela chegou do trabalho, foi buscar o filho na creche, né? E voltando para casa com o marido e a criança no banco de trás. Quando entraram no condomínio, o carro ficava próximo à parede, então ela desce antes do carro para ele poder estacionar. O marido dela poder estacionar o carro. Ela desce e vai abrindo a porta. Aí é quando os caras entram, né? Na verdade, entrou o assassino, né? Ele entrou, foi até a cozinha da casa dela e atirou nela. Passou pela porta do carro, do marido aqui, passou pela frente e atirou nela, cabeça. Eu vi a Melissa morta. Só que ele não sabia que o Rogério era policial. Falei o nome aqui do... Mas tá no jornal. Ele saiu, tá no jornal. Ele saiu, né, do carro e deu de cara com o assassino da Melissa saindo da casa dele. Então trocou tiro com outro, assim, dessa distância que a gente tá aqui. Né? Ele morreu. O assassino morreu. E os caras começaram a atirar nele. Ele se abrigou na parede, né? E efetuou disparos de volta. Foi guerreiro pra caramba, foi né? Demais. Tomou 7 tiros. Né? E a criança no banco de trás. Criança de meses. Irmão, ninguém tem dúvida que um combate é difícil, né? Agora, um combate com a tua mulher assassinada. Cara de fuzil, ele de 380. E com teu filho dentro do carro. Ele ainda fez uma recarga emergencial ali. Atirou de volta, os vagabundos fugiram, ficou o corpo de um lá, né? Ele caiu, né? Claro. Aí veio a ambulância. Aí foi quando a gente chegou depois, né? Quando eu cheguei, ele já tinha sido removido. Aí, nesse caso, as prisões aconteceram no mesmo dia. A gente até participou, né? Porque esse que morreu, o celular dele ficou com ele e ali, né? Deu pra identificar algumas coisas. E esse segundo, tem imagem disso também? Foi dado essa divulgação, né? Sim. Tem imagem isso no jornal, tem vídeo no YouTube.
Mas esse segundo ele sai de arma longa, né? Sim. E ele toma um tiro na perna. E aí ele foge correndo. Então, mas ele sai correndo, depois entra no carro. Ele sai correndo, ele fica meio confuso. E o marido da Melissa foi, porra, guerreirão mesmo. Muito sensacional. Guerreiro. Acho que ele tomou 3 tiros, não tomou? 7 tiros. 7 tiros. 7 tiros. Porque o cara, quando passou por ele, o cara já deu uma rajada nele. Ele tava indo pegar a criança no banco de trás. O cara já deu uma rajada nele e foi lá pra Melissa. Né? Aí quando voltou, ele entrou em confronto com o cara. E aí eles fogem, vão pra casa de apoio. Isso, Aí nessa casa de apoio foi que a gente encontrou, né? Eu digo a gente porque todas as forças policiais ali da região se uniram na hora, né? Eu cheguei a entrar na casa também junto com a PM, né? Quando eu entrei, os caras já estavam dominados já. E um conseguiu fugir nesse dia, e o outro trocou tiro com a polícia e foi alvejado e morreu ali mesmo. Melissa, o marido, o policial civil Rogério Ferrarese e o filho estavam chegando ao condomínio quando foram abordados por 4 homens que chegaram num carro branco. Armados com fuzis e pistolas, 3 criminosos desceram atirando. Na garagem da residência, o esposo reagiu, matou um dos bandidos, mas foi baleado várias vezes. Quando ouviu os tiros, Melissa tentou se esconder na casa, mas foi seguida e morta na sala. A criança, de 11 meses, estava numa cadeirinha no banco de trás e não ficou ferida. E isso aí ficou claro que não é pessoal. Não é pessoal. Sim, não, né? Porque, no caso dos 3 colegas, né? Glauber, o Renato, não é pessoal. Não foi por algo que aquele servidor, que aquele policial, que aquele especialista fez que o preso ficou, né? Não foi. Foi um ataque à instituição, não é? Procuraram alguém e acharam aquelas pessoas. Sim. Foi quem eles entenderam que era um alvo mais fácil naquele momento. Ser executado. Mais fácil naquele momento. Mais fácil no sentido de terem encontrado aquela pessoa. E aí, se eu dei destaque na covardia no caso do Belarmino, esse aí também, o destaque da covardia de assassinar uma mulher, né, que era psicóloga, prestava assistência ao preso. Então, por que covardia? Porque a mulher também, porque o crime tem essa coisa, né? Sim. Antigamente tinha essa entre aspas, ética, né? Não, a gente não mexe com mulher, não mexe, mexe com todo mundo. Não mexe com a família, não mexe com a família. Como vai executar uma criança de 10 meses. 3 réus já foram condenados e 1 absolvido pelo assassinato. Ao todo, 21 testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas. Durante a tarde, teve a oitiva do marido de Melissa, que sobreviveu. O policial civil falou por videoconferência. A psicóloga que atuava na Penitenciária Federal de Catanduvas foi morta a tiros quando chegava em casa em maio de 2017 em Cascavel. Segundo as investigações, o crime foi em represália ao trabalho dela. O psicólogo não tem porte de arma, né? Ou tem? Não. Agora a gente está corrigindo isso. Por conta disso? Por conta disso. Então a mulher desarmada, né? Então, assim, realmente covarde. Foram surpreendidos por conta do policial que estava lá, o esposo dela. Que tinha acabado de sair do curso de formação, estava ali, né, aquele treinamento na massa ainda, né? E aí a importância de tomar cuidado em todos os pontos, né? Naturalmente eu falo isso de forma alguma. Todo mundo tem direito de morar onde quer, né? A Melissa não tem culpa nenhuma disso, a família dela, eles estavam ali, o errado é o crime, né? Mas pelo que eu vi, ali era próximo à rodovia, rota de fuga. Sim, era próximo à rodovia, então, mas é um bairro bom. Tá? Um bairro bom. Até porque nós estamos falando de uma cidade boa também, né? Uma cidade pacata, né? Cascavel, né? Mas tudo isso é pensado. Né? Sim, claro. E da mesma forma, um plano montado há mais de 2 meses, 3 meses, sai pessoas de outros estados, vão para lá, passam a vida normal, história, cobertura, comerciante, empresário, qualquer outra coisa do tipo, fica ali no meio da sociedade. E isso é muito comum. Sim. Tem pessoas aí, ó, que a gente não sabe. A gente teve um caso em Porto Velho, há 2 anos atrás, 1 ano e meio, sei lá, onde tinha ainda uma tentativa de matar um outro servidor nosso, do Salve, que saiu lá atrás, né? Então, e esse caso é interessante também, cara. Então, assim, a mulher, né, do crime, né, ela fez um perfil numa rede social, né, e atraiu um cara que se passava por policial penal federal, mas não era um personal trainer, mas ele se passava por policial penal federal, achando que isso aí de alguma forma ajudaria a conquistar as meninas no Tinder, eu acho, algo nesse sentido. Aí marcaram o encontro, né? Quando ele chegou no local de encontro, passou um carro e efetuou vários disparos ali contra ele. Não acertou nenhum. A sorte do
do rapaz lá. Mas era a mesma coisa, era uma ação endereçada ao sistema penitenciário federal. Né? Por sorte, dessa vez foi frustrada, né? E erraram o alvo literalmente, né? Quando dispararam. Foram presos, tá? Então, mas é a nossa vida, né? E o cara foi... Olha onde o cara entrou, né, cara? O cara foi se passar, né? Usurpou a função pra paquerar no Tinder. E a ousadia do crime, né, cara? Então, assim, o policial tem que tomar cuidado, né? Você tá conversando ali na internet, você não sabe quem é. Porra. Plantaram uma mulher pra seduzir o policial pra executar o cara, irmão. Literalmente ele dormindo com o inimigo, né? Os caras são ardilosos, né? E isso lá em Porto Velho. Lá em Porto Velho. E nós falamos de Catanduvas, Cascavel, né? E também teve o caso em Mossoró. Em Mossoró, do Então eles tentaram atacar três locais diferentes, três unidades. Três lotações, né? E o caso do R foi a mesma coisa. Sim, o caso do R, plantaram uma doméstica na casa dele, né? Ele pegou, flotou ali a situação dele. Aí ele ia para um bar, né, com certa frequência, né? Descobriram isso e foram até lá cometer o crime. Tá vendo, mano? Volta. Ó, gatinha no Tinder e doméstica dentro da tua casa. O nível dos caras. E aí o Estado tem que entender isso, né, cara? E apertar. Dá uma certa lavada na alma, lógico que não paga, não devolve os colegas, mas vê a postura que o Estado tomou, né? Que o governo tomou. Porque ali acabou a visita social, ainda que provisoriamente, né? Não, hoje é lei, né? Não, naquele momento foi provisório, naquele momento, em 2017, uma portaria. Foi a visita íntima, que acabou em 2017. Tá. A visita íntima, porque antes tinha até visita íntima no SPF, né? Em 2019, como eu falei, aí já no início do ano, por portaria, acabou a visita com contato físico e no final do ano virou lei, né? Mas teve um momento também que suspenderam até a visita. Não, isso aí é quando acontece o crime. Né? Sim. Então, quando aconteceu o crime, então a gente fecha a cadeia, aumenta o nível de segurança da penitenciária, a gente não sabe o que está acontecendo e a gente passa uns dias ali sem visita, sem nada, né? Sim. Renato, nessa época você era chefe de segurança. Lá em Catanduvas. Em Catanduvas. E o que se tinha de estrutura naquele momento para proteger o servidor, um servidor sensível, né? Numa liderança, numa posição de comando dentro do SPF, dentro da Penitenciária Federal, e você vendo essas notícias e começando a chegar essas informações. Setembro, depois foi... Abril e maio. Abril e maio, cara. E você como chefe de segurança ali, tocando aquilo ali, como é que foi lidar com isso? Não, na minha opinião, o risco era igual para todos. Não era porque eu era chefe de segurança que eu estava correndo mais risco que ninguém. Não é? E eu não posso me queixar de respaldo da instituição, não é? Sempre que a gente precisou, eu tive, né? Nossa inteligência trabalhando firme, né? Então, é isso. Mas evoluiu? Sim, claro. Não é? Evoluiu. Você pode falar sobre essa estrutura que se tem? Isso eu acho que eu vou entregar, público? né? Eu acho que eu vou entregar muita coisa, né? Se eu falar. Tá. Mas assim, a gente tem, hoje o que a gente tem são as informações de principal, né? A gente tem as informações, porque como eu falei, né? Hoje é tudo monitorado. Então, para acontecer algo nesse sentido hoje, só se for o salve lá de trás. Porque para sair hoje está bem mais difícil, né? E a gente não identificar, né? Sim. Para sair hoje sem a gente identificar está muito difícil. Sim. E aí houve toda a estrutura, né? Tanto da unidade, monitoramento, segurança, armamento, né? E também o que o diretor de uma penitenciária, ele tem uma proteção maior hoje do que tinha no passado. Sim. De estrutura de material, viatura, armamento, tudo isso, né? Isso dá uma certa... mas eu não gostaria de entrar nesse... Tá bom? Beleza. Mas o cara tá protegido, é isso que eu quero dizer, irmão. Não só o cara, como todos os outros servidores numa posição estratégica, o que é o normal. Tem que ser assim. E isso é muito natural nas outras forças. O delegado de polícia, o comandante do batalhão, e é natural que tenha na polícia penal também. Isso é bom. Pode entrar e pode virar diretor de presídio. Tem que ser, porque senão quem vai ser? Né? Com essa mensagem, os caras não vão querer ser diretor, cara. É uma honra ser diretor. Ter sido diretor, no caso, né?